Quem define isso? Quem é melhor que seu semelhante para dizer quem tem direito de viver ou não? O Estado falha com seus cidadãos, do berço até a sepultura, por dar péssimas condições de educação, moradia, saúde, carecendo de moral para dizer quem tem direito à vida. O exemplo deve vir de cima, e não de desesperados que montam uma fábrica de extermínio para solucionar problemas de ordem social. Aludindo à solução final dos nazistas, que tiravam todo o status de ser humano e exterminavam todos. Uma maneira de elucidar que o Estado deve dar exemplo aos seus cidadãos, eu cito a França, que teve um baixo índice de criminalidade após a abolição da guilhotina. O Canadá, onde a criminalidade baixou 27% depois de abolir a pena de morte. E em contrapartida o Irã, que aumentou também os seus índices de criminalidade com a reinserção da pena de morte. O que prova que uma nação violenta também faz de seus cidadãos violentos e seus crimes mais sofisticados. O Poder Judiciário define quem tem o direito à vida, mas reconhecer que o Poder Judiciário não é perfeito, não é divino e nem absoluto, assim como o homem, que também é falível. Diante da possibilidade de tantos erros, não podemos aceitar a pena de morte como a forma mais grave de punição, pois não há recurso e existe a possibilidade de executar um crime contra o inocente, o que é imensuravelmente cruel. Nos Estados Unidos, entre 1900 e 1985, 360 pessoas foram condenadas à pena de morte, e para 25 delas, a inocência foi tardiamente comprovada. Quem defende a pena de morte é cúmplice de um assassinato premeditado cometido pelo Estado, e o que é igualmente hediondo. Estatísticas mostram também que os Estados Unidos é campeão em aplicação de pena de morte, mas também o país que mais comete erros de justiça, penalizando sobretudo os negros com baixa escolaridade. Sabe o que isso significaria em nosso país? Um alto nível de execução da classe mais desfavorecida, sem escolaridade, sem condições de pagar por um bom advogado que defenda, pois é visível que a pena de morte é discriminatória. Há quem ouse afirmar também que a pena de morte evitaria mais 5 crimes hediondos em potencial. Quem garante? O senhor certamente conhece um grande gênio da ciência, Albert Einstein. Mas alguém sabe quem foi Albert Einstein antes de se tornar esse ícone da ciência? Pasmem, meus caros. Ele foi um péssimo aluno e foi reprovado nos exames de ingresso da universidade. Portanto, isso me faz acreditar que o ser humano e suas ações são imprevisíveis e não se pode garantir que aquele que hoje cometeu um crime, amanhã não possa se reintegrar à sociedade e dar uma contribuição única e positiva. Diante de tantas falhas, lhes questiono o que fazer também com as vidas inocentes que foram igualmente perdidas. Condenar inocentes à morte é igualmente hediondo quanto aqueles crimes cometidos sem anuência do Estado. Há como valorar uma indenização para a família dos condenados inocentes? Vou mais além. Existe algum dinheiro que pode pagar a dor da família dos seus entes queridos? Queremos que haja punição, sim, mas uma punição justa e efetiva, que não haja impunidade, mas não é necessária a confecção de leis mais rígidas, mas de leis colocadas em prática. Nossa lei de execução penal é uma das melhores do mundo, e isso não é utopia. Se queremos diminuir a violência, devemos levar ordem e progresso para toda a nação, devemos atacar em vários segmentos: melhor treinamento e remuneração policial, melhoria de distribuição de renda, melhores condições de ensino e educação de qualidade e diminuir a corrupção generalizada. E a reforma carcerária, com propósitos para que o detento possa custear o seu sustento sem onerar os cofres públicos e os contribuintes, além de promover a dignidade da pessoa, dando-lhe a oportunidade de reintegrar na sociedade, além de prevenir que ele ingresse novamente na cena do crime. Retirar a vida de um homem que comete um crime não trará a vítima de volta. Se deseja que o criminoso pague pelo que fez, então encarcere-o, prive-o totalmente da sua liberdade
para que ele pense nos seus atos, pois a certeza da punição e a falta da liberdade é pior que um ato momentâneo como a morte. Pois quem retira a vida de seu semelhante com requintes de crueldade também não dá valor à sua vida. A morte para quem tem insensibilidade moral, para os fanáticos, assassinos profissionais, chega a ser reconfortante, é uma fuga. Qual seria, por exemplo, o melhor fim para Osama Bin Laden? Um tiro que o mata instantaneamente ou uma vida tipo uma prisão, uma vida humilhante dentro da prisão americana? Eu tenho certeza que meus nobres colegas favoráveis à pena de morte trarão aqui para nos indignar, nos revoltar crimes hediondos que chocam, que revoltam. E é isso mesmo que nós precisamos, de indignação, de revolta, de deixar todos chocados. Pois só assim nós podemos pensar como uma sociedade, e não como um criminoso que executa friamente sua vítima, mas em soluções efetivas e não em medidas paliativas. Tenho aqui em mãos a história de Francisco, aqueles homens que pregam com veemência a pena de morte. Certo dia, no congestionamento, ele ouve um pedaço de uma notícia que três mulheres foram executadas em 16 horas. Quando ele chega em casa, ele recebe uma ligação vinda da delegacia e descobre que o seu filho é o autor daquelas 3 mortes. Será que ele agora continua defendendo com tanta convicção a pena de morte? Agora eu questiono a todos aqui presentes. Imagine a situação hipotética dos senhores e senhoras aqui presentes serem acusados de um crime a sua inocência só o senhor ou a senhora soubesse, cujo crime que os senhores forem acusados não tivessem provas periciais, testemunhais, materiais que comprovassem a sua inocência, e os senhores estivessem lá no corredor da morte, prestes a serem executados, o senhor também continuaria sendo a favor da pena de morte? Os senhores aceitariam que o seu direito à vida fosse tolhido por não conseguir provar sua inocência? A pena de morte é um retrocesso que engessa o presente e o futuro da humanidade. Além do que, é fácil analisar uma situação quando estamos de fora, mas ao nos vermos dentro da situação, as nossas perspectivas mudam. A lei de Italiano, olho por olho, dente por dente, não pode voltar ao presente, pois é preciso deter a propagação do mal e não expandi-lo. Com a certeza de que cumpri o meu papel de cidadã, ao conscientizá-los que a pena de morte não é a melhor solução e nem o combate ao crime não é capaz de melhorar uma sociedade, faço minhas as palavras de Mahatma Gandhi. A pena de morte é um símbolo de terror e, nesta medida, uma confissão de debilidade do Estado. Muito obrigada. Meritíssimo Senhor, Doutor, Juiz de Direito da Comércio de Varginha, Emerson Reis da Costa, nobres membros de jurados, caros colegas acadêmicos, senhoras e senhores presentes. Como membros da equipe de defensores da pena de morte para crimes hediondos, temos a satisfação de declarar a nossa reta intenção de banir a barbárie, a impunidade e a violência que vigoram em nossa sociedade e levam pessoas a cometerem crimes hediondos em verdadeira afronta aos princípios que norteiam o comportamento humano. Assumimos obrigações e direitos que deveriam ser respeitados para que houvesse harmonia social. O artigo 5º da Constituição Federal cita que todos são iguais perante a lei e garante aos brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Liberdade de ir e vir, de professar uma fé e, principalmente, de sentir-se seguro. Ao longo de décadas,
Sociedades do mundo inteiro debatem a validade ou não da instituição da pena capital, como se fosse uma medida corriqueira ou banal. Não se trata disso. Falamos em crimes hediondos, por requintes de crueldade, feita por reincidentes criminosos que se sentem seguros pela impunidade que nosso sistema proporciona. Falhas na condução dos problemas sociais não significam que devemos continuar supondo que o criminoso será recuperado, principalmente o reincidente na prática de barbárie, como o estupro e o sequestro seguidos de morte. Com a convicção do norte a ser seguido, iremos à exaustão mostrar e demonstrar que é necessária a implantação da pena de morte no Brasil e que a mesma irá inibir futuros atos criminosos, diminuindo as taxas de criminalidade em nosso país. Obrigada. Bom dia. Gostaria agora de fazer o pregão das partes, para iniciar essa solenidade. Defensores da pena de morte. Cíntia, Breno, Eduardo, José Mauro, Marcelo. Todos estão presentes? Os defensores da garantia fundamental incerta no artigo 5 do direito à vida, da vedação à pena de morte. Flávia, Guilherme, Edilson, Paulo Otávio. Visto que todas as partes estão presentes, passo agora a arguir o conselho de sentença, que já está formado, se existe algum impedimento quanto os questionamentos que serão feitos aqui durante essa sessão. Existe algum impedimento de vocês? Considerando que não existe nenhum impedimento dos jurados, esclareço por hora e fica vedado a comunicação entre ambos sob pena de quebra do princípio constitucional do sigilo, que é norteador do sob pena ainda de dissolução do Conselho de Sentença. Esclareço as partes que o tempo regimental será de 40 minutos para cá, iniciando a fala pelo órgão acusador e, em seguida, os defensores da garantia de declaração. Por todo esposo, declaro iniciado a solenidade desse sodalício, passando a palavra ao órgão acusador. Eretíssimo senhor juiz de direito, nobres jurados, caros colegas, belas palavras da nossa nobre colega Flávia, muito bem colocadas, mas essa não é a nossa realidade. Somos a favor da pena de morte para crimes hediondos. Hediondos. Vou repetir mais uma vez para ninguém que está aqui esqueça. Crimes hediondos. O que são crimes hediondos? O que caracteriza o crime? Crimes hediondos são crimes que apresentam requinte de crueldade. São crimes que acabam, desestruturam a vida da família da vítima. São crimes bárbaros, crimes imperdoáveis. Para esse tipo de criminoso, prisão não serve para nada. Ah, mas vocês podem me questionar, prisão perpétua não seria uma forma mais justa e coerente de banir esses criminosos da sociedade? Não. Se a prisão perpétua for aplicada em situação de extremo rigor, ela passa a ser mais intolerante do que a própria pena de morte. E se for aplicada com suavidade, ela passa a ser inócua para o criminoso, ou seja, não tem eficiência alguma. E o custo? Vocês sabem quanto custa o detento para o Estado?
Não, pera aí. Para o Estado não, sim para nós. Somos nós que pagamos essa conta. No Rio Grande do Norte, o valor é mais alto. Esse valor chega a quase 3.500 por detento. Por mês. Em Minas Gerais, o valor é mais baixo, mas continua sendo absurdo. Chega a quase R$2.000 por detento por mês. Então, segredinho, pagamos mais por um detento do que por um estudante. O governo gasta R$149,05 por estudante. Vocês acham justo? Agora eu vou demonstrar o tipo de crime hediondo. Peço que as pessoas que estão aqui, que não possam presenciar cenas fortes, abaixem a cabeça, de verdade mesmo, porque as cenas são chocantes. Mas primeiro eu vou demonstrar um tipo de crime. Vou pedir a ajuda do meu caro colega Simbal para fazer uma... Por favor. Simbal vai escrever. Imaginem que isso que está em minha mão é um martelo. Para que serve o martelo? O martelo é utilizado em geral em obras, em fábricas de diversos produtos, mas também em invenções que tem para o mal. Imagine que eu sou criminoso. Infelizmente, no nosso dia a dia, muitos crimes com ferramentas são praticados. Infelizmente, o martelo é muito necessário. Agora, imagine que ele é a vítima e eu sou o criminoso. Imagine. Ponha uma pessoa da sua família no lugar dele. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu namorado, seu marido, seu esposo. Ponha no lugar dele a pessoa mais querida. Agora imagine que eu sou um bandido, quero roubar ele. Tá, já roubei ele, peguei o que eu queria. Podia ter ido embora, mas não. Vou matar ele, aí eu vou entregar para a polícia. Aí eu vou ali no campo, acho um martelo. Vou para cima dele. Aí eu vou e dou o primeiro martelão. Pá! Imagine que é uma pessoa da sua família que você gosta. Põe essa cena na sua cabeça. Eu não contente com uma martelada, vou e dou mais um. O que uma martelada? Porque não tem nada a perder. Pá! Eu dou mais outra. Pá! Mais outra e mais outra. Caros colegas, uma pessoa que faz isso com outra, faz isso com um semelhante, tem que ser punido de morte. Mas aí, o pessoal dos direitos humanos, eles deviam ser chamados de direitos desumanos. Alguém aqui já viu direitos humanos ir atrás da família, da vítima? Acredito que não. Eles apenas protegem os criminosos, os bandidos. Ajoelhados. Peço que vocês vejam essas fotos aqui, ó. Pode passar por favor. Vocês acham justo um criminoso tirar a vida de uma pessoa dessa forma bárbara? Eu não acho certo. Veja só, jurados, é justo? Para os julgados, imagine a dor de um pai de família, de uma mãe, um pai que trabalhou a vida inteira para sustentar esse filho. Ou vocês mesmos, imagina seu irmão morto, sua irmã, seu pai, sua mãe. É uma dor incalculável. A proibição da pena de morte não tem suporte biológico nenhum. Os que são contra a pena de morte, eles dizem: coitado do bandido, temos que ter piedade dele, não podemos matar. Eles tiveram piedade quando fizeram isso com essas pessoas.
disso. Nenhum pastor de sã consciência trocaria seu rebanho de ovelhas por um. Ele não hesitaria em matar o lobo. Porém, nosso triste mundo do século XXI preserva o lobo e mata as ovelhas. O pior, nós somos. Considerando que a acusação já fez o uso da palavra, passo a defesa e sustente sua tese, sendo que o prazo referencial é de 40 minutos. Veretíssimo, júri, novos colegas, senhoras e senhores, enfim, ouvintes. Sabemos que a Constituição Federal defende a vida, o direito à vida, como cláusula pétrea. Estamos diante de uma proposta radical e ineficaz, onde todos seríamos maus e servem somente para reforçar o uso da força e continuar o ciclo com violência. O mal não se repara com outro mal cometido em represália. A justiça em nada progride, tirando a vida de um ser humano. O assassinato legalizado não contribui para o reforço dos valores morais. Essas são as palavras de Coretta Scott King, viúva de Martin Luther King. Vamos lembrar que esta mulher teve seu marido e sogra assassinados. É fato que não se comprovou que a pena de morte tenha diminuído os números de crimes vinculados com esta pena, ou que ao menos tenha impedido pessoas na atuação de crimes combinados com essa pena capital. Portanto, fica evidente, segundo as pesquisas já mostradas pela nossa nova colega Flávia, que esta proposta não resolveria problema algum, não resolveria problema criminal algum. Aliás, comete-se um erro gravíssimo ao se considerar os crimes hediondos como um problema simples, pois não é um problema macro e deveria não ser combatido com apenas soluções simples e rápidas, pois é um problema complexo e apenas com soluções complexas existe uma probabilidade considerável de piorar a situação, sim, piorar a situação, uma vez que há uma inviabilidade jurídica, uma inviabilidade judiciária, acompanhada de um sistema falho de investigações. Isso não é surpresa, o Brasil possui sim um sistema falho de investigações. Aos seres relativos e falíveis, só compete aplicar penas relativas e imutáveis. Vamos lembrar que o direito penal é um direito essencialmente imutável e relativo. Sim, portanto não cabem penas de caráter imutável e absoluto, de total irreversibilidade e irremediáveis, quando se descobre que foram impostas pela perseguição ou pelo capricho ou pelo erro. Não precisamos ir muito longe para perceber que a pena de morte não irá funcionar. Vamos falar do Brasil. Sim, meus caros, o Brasil tem suas cartas magnas manchadas de sangue. Vamos lembrar de 1924, o emblemático caso de Mota Coqueiro, um homem inocente que foi enforcado no lugar criminoso. Vamos lembrar de 1937, outra Constituição marcada pelo caos da pena de morte, instituída nas situações de preservação das instituições, e logo rapidamente foi novamente proibida em 1946. Vamos lembrar também dos governos militares em 1969, na qual, diante de tal caos, foi novamente proibida apenas 9 anos depois, em 1978. Vamos, sim, lembrar que ela foi proibida pela emenda número 11 e foi mantida apenas em situações
de guerra externa declarada. Tal medida, até hoje, presente em nossa atual Constituição, promulgada em 1988. Nobres jurados, não se salva uma vida tirando outra. Isso é extremamente contraditório. Para tirar uma vida, quando uma vida se perdeu, é vingança, não é justiça. Não precisamos de uma legislação mais rígida. Precisamos que ela funcione, combatendo a impunidade. A nobre colega exaltou bem isso, falando que o bandido acredita em sua impunidade. Então ela mesma afirma para nós que nós precisamos é que a legislação funcione. Aliás, nós temos um Código Penal que é considerado um dos melhores do mundo. O que precisaria mudar? Precisaria mudar sim a questão da impunidade. Nós concordamos com isso, mas não precisaríamos de leis mais rígidas. Precisaríamos que elas funcionem. Jurados, pessoas honrosas, de boa índole, vamos deixar bem claro que existem aqui apenas duas opções: vida e morte. A posição que o jurado ocupa é de extrema importância, pois vocês poderão decidir a vida ou a morte do ser humano. Vamos aqui desejar nada menos do que uma decisão justa e faça bem para o nosso país. Devemos lembrar que o julgamento humano está sujeito a falhar, e se ocorrer, o inocente poderá ser condenado. Os danos causados à nossa sociedade seriam gigantescos e não valeriam a pena. Vamos pensar, pedimos que o júri não fale hoje. Por isso, poderia tornar o nosso país um caos, uma vez que da pena de morte não há como recorrer. Como se recorre da pena de morte? Estamos aqui pois queremos sim soluções aos crimes hediondos, mas devemos combater os crimes hediondos com outros? Sim, estou falando da pena de morte. A pena de morte não passa de um crime hediondo. Vamos pensar, ela é premeditada e submete claramente o condenado a pressões psicológicas. Vamos deixar bem claro que não defendemos o culpado e que por isso é importante ressaltarmos que dizer não à pena de morte não significa deixar o bandido impune. Isso é um erro gravíssimo, se pensar assim. Significa sim que ele irá pagar pelo seu crime de forma efetiva e desestimule a sociedade a se desvirtuar. E que também dê oportunidade do culpado sentir a culpa e o sofrimento que ele causou. E que, lembrando e sofrendo pelo mal que ele gerou, ele tenha a oportunidade de se regenerar, pagando sim pelo seu erro de ontem. Não devemos livrar da culpa, deixar escapar através de uma pena de morte tão rápida, passageira, que nada gerará e que não irá, ao menos, fazer com que se pense no crime ou se repare os danos causados à família da vítima. Esperamos sim que a mais justa das opções seja tomada hoje. E novamente reafirmo, para tirar uma vida, quando uma vida se perdeu, é vingança, não justiça. E nós estamos aqui para fazer justiça. A defesa ainda tem prazo de 30 minutos. Alguém mais vai falar? Não, porque vocês vão abrir não, eu esclareço a verdade. Não, sim, mas vocês não dá se vocês não falarem agora, só se a acusação fizer aberta. A acusação vai fazer aberta, então vocês sabem falar. Depois vocês vão. Excelentíssimo senhor juiz, nobre jurado, demais convidados. Bom, nós estamos aqui defendendo a morte, não, como disse o nosso nobre colega. Nós estamos aqui defendendo a vida. Mas a vida de quem? A vida daqueles trabalhadores que saem todo dia de manhã, que tomam